começando por falar no que é isto de coordenadas para um mundo novo. Nós portugueses, somos especialistas em mundos novos, mas normalmente tratamos muito mal as coisas novas, porque queremos sempre metê-las nas formas antigas. Aquilo que vamos falar hoje é o que é que acontece ao Estado Nacional quando o tal mundo novo resulta de uma descontinuidade, de uma crise que torna impossível repetir no futuro aquilo que se conhece do passado. Vamos ver porque é que a crise atual é uma crise de descontinuidade. E o que é que tem de acontecer às formas políticas tradicionais, como o Estado Nacional, para se poder ajustar àquilo que são as consequências da descontinuidade. Não vale a pena resistir à descontinuidade. E na Marinha sabe-se que não vale a pena ir contra as correntes, a menos que se tenha mais potência do que a potência da corrente. Ora, como no caso de Portugal, os recursos são pouco potentes, precisamos de saber como é que nos ajustamos rapidamente para gastarmos menos recursos. E, portanto, se o passado já não indica o que fazer no presente, então precisamos de perguntar se a soberania dos espaços, a soberania das fronteiras, a soberania das moedas próprias, podem resistir àquilo que é hoje a necessidade das políticas comuns. Porquê políticas comuns? Porque nenhum dos Estados que faz parte da União Europeia tem recursos suficientes para responder às dificuldades que são criadas pelos problemas atuais. E, portanto, é preciso, para que haja união de políticas, haver união de Estados. Como é que isso se faz? É o que vamos tratar a seguir. Para que da Europa das Nações, que foi aquilo a que nós, Portugal, aderimos, se passa para a Europa como unidade estratégica que seja capaz de operar nos fluxos da globalização. Os fluxos da globalização são as liberdades de circulação. Pessoas, produtos, serviços, capitais. Onde há estas liberdades de circulação, os fluxos são mais importantes do que os espaços, porque os espaços estabeleciam fronteiras que reduziam a liberdade de movimentação destes 4 elementos. Hoje, com as dinâmicas da globalização, não temos fronteiras para resistir à liberdade de circulação de produtos, serviços, pessoas e capitais, mas também não temos capacidade para impedir, pela via das manipulações cambiais ou pela via das taxas alfandegárias, reduzir a velocidade de circulação destes fatores. Ora, isto tudo já nos deveria alertar para a impossibilidade de manter as formas políticas tradicionais, como o Estado Nacional, detentor da soberania no seu território, e para a inutilidade de resistirmos à mudança dessa forma política tradicional. Vamos ver em que medida Vamos ver. Bom,
alguma coisa aconteceu sem que eu tivesse percebido exatamente o quê. Quais são os vetores da crise de descontinuidade que tornam inevitável esta mudança? Em primeiro lugar, em 2019, na tal conferência de há 3 anos, o objetivo era mostrar o efeito da globalização, porque em 2019 ainda estávamos na ressaca da crise de 2011, a nossa crise de bancarrota, a nossa crise de impossibilidade de pagar as dívidas contraídas, e estava-se na ressaca dessa crise com os seus responsáveis a procurarem mostrar que tudo o que de mal tinha acontecido não era culpa deles, mas sim culpa dos seguintes, quando impuseram política de austeridade para corrigir esses desequilíbrios. Ora, como isto era obviamente uma mistificação típica dos maus pagadores, que arranjam, ou dos que se atrasam, que arranjam umas explicações para explicar o atraso ou para explicar a impossibilidade de pagamento. Nesse período, em 2019, o primeiro objetivo deveria ser porque é que a globalização alterou a maneira tradicional de esconder os problemas financeiros nos países. E, portanto, para mostrar que o que tinha acontecido em 2011 há muito que estava anunciado e deveria ter sido controlado, mas não foi. Hoje a questão é outra, porque hoje já não estamos numa questão de desequilíbrio de variáveis fundamentais, como era na altura balança de pagamentos, taxa de crescimento, taxa de inflação. Hoje o problema é que tivemos que responder a 2 crises inéditas e surpreendentes. Inéditas no nosso tempo, não na história. Uma crise foi a pandemia, outra crise é a guerra da Ucrânia. A pandemia cria desequilíbrios irrecuperáveis nos balanços das empresas e, consequentemente, na solidez das estruturas bancárias, porque tiveram que cobrir despesas para as quais não tiveram nem terão receitas. Portanto, é um desequilíbrio estrutural. A guerra da Ucrânia cria uma outra novidade do ponto de vista estratégico. Em primeiro lugar, tornou claro o que era a natureza do poder russo, que não é diferente do poder soviético. Só é diferente porque já não tem uma cobertura ideológica, tem só a cobertura da afirmação do poder e da capacidade de destruição. Mas isso, no contexto europeu, significa que todo o quadro geopolítico europeu foi alterado. Portanto, estas 2 crises, a crise da pandemia e a crise da guerra da Ucrânia, e nem a pandemia nem a guerra terminaram, estas 2 crises mostram que não é possível evitar a crise de descontinuidade e já não se pode responder a esta crise de descontinuidade como se respondeu à crise do desajustamento das variáveis fundamentais. Porque o desajustamento das variáveis fundamentais resolve-se ainda uma barbearia e corta-se o pelo que está a mais, enquanto que esta crise que resulta quer da pandemia, quer da guerra da Ucrânia, não se pode resolver cortando o pelo que está a mais, é preciso resolver mudando a própria forma com a qual se exerce o poder político. E, portanto, é a forma, orçamento, Estado Nacional, grau de credibilidade dos créditos de cada país, que se reflete nos spreads da taxa de juros,
já não é por essa via que esta crise pode ser resolvida. Esta crise vai implicar mais do que a globalização, até porque essa também é atingida pela guerra da Ucrânia, na medida em que perturbou todos os circuitos de produção e distribuição, mas tem de ser resolvida passando do Estado Nacional para a ideia ou para a execução da União de Estados. União de Estados é um pouco como os patos selvagens, os patos bravos, que voam em formação ordenada. Nenhum deles está preso aos outros, mas para poderem evoluir da forma mais eficiente, têm formação ordenada. Ora, o que nós precisamos na Europa não é nem de federação, nem de diminuição das soberanias nacionais, é ter a formação ordenada, de modo a que todos se movimentam sabendo como é que os outros estão a movimentar. E, por união de Estados, tal como a União Europeia é uma união de Estados, por união de Estados deve-se tentar criar uma união de vontades. Isto é, todos queremos o mesmo, mas como somos diferentes e estamos em posições diferentes, para querermos o mesmo temos que saber como é que os outros estão a movimentar para nos movimentarmos com eles. Ora, é justamente aí que a atitude russa perante a Ucrânia é particularmente esclarecedora, porque nenhum país europeu se consegue defender que não seja através da união de todos. E é nesse campo que tanto o Banco Central Europeu, como o emissor da moeda de todos, como a NATO, a condição de defesa de todos, é, neste novo contexto, que essas duas formas políticas revelam o que é o seu potencial, ou o que é a sua necessidade e como é que nós podemos levar esse potencial a formas mais elaboradas e mais eficazes. Em qualquer dos casos, esta união dos Estados convergentes não está afastada da ideia inicial do Jean Monnet sobre o que veio a ser a União Europeia. Quando o Jean Monnet considerava que para acabar as guerras na Europa era preciso ter a União Europeia, o que nós hoje podemos verificar é que não acabou com as guerras na Europa, porque continua a haver poderes militares agressivos que provocam a guerra mesmo a quem não quer a guerra. Ora, é por isso que a verdadeira ideia de Jean Monnet é só o desenvolvimento conjunto da União de Estados é que permite evitar os confrontos com potências agressivas. Porquê é que o Putin ataca a Ucrânia? Justamente porque a Ucrânia queria participar na União dos Estados Europeus. E com isso violava uma condição essencial que era a União Soviética. E, portanto, a Ucrânia tinha de ser punida, tinha de ser destruída, para que este mesmo modelo não se reproduzisse noutras repúblicas da União Soviética. Mais importante do que essa atitude russa é a atitude da Suécia e da Finlândia, sobretudo da Suécia. Com séculos de neutralidade, sente-se obrigada a desfazer essa neutralidade e assumir a participação numa União de Estados. Ora, tomar uma decisão dessa gravidade não se pode explicar sem reconhecermos que estamos perante uma crise de descontinuidade.
o que era o Estado ao longo da história? Não foi sempre a mesma coisa. O Estado teve várias formas. A primeira dessas formas foi, no século XV e século XVI, o Estado soberano, quando se consegue libertar da tutela da Igreja e se afirma como centralização do poder e utiliza o conceito de dinastia como a configuração da nação. O rei e a família real, ainda hoje isso se vê em Inglaterra, era não só centralizadora do poder, como o fator de união dentro da nação. E, portanto, esta dupla referência, centralização do poder e afirmação da nacionalidade, fazia do Estado uma entidade criativa, isto é, ou se expandia por conquista e por descobrimentos, ou internamente tinha a missão de assegurar o desenvolvimento dessa sociedade, sem ficar dependente da tutela da Igreja, e por isso é que o rei tem que se autonomizar da Igreja. No século XVIII surge o Estado liberal, que é o Estado sujeito à lei, sujeito ao direito e à Constituição. Isto é, o poder soberano do rei e da dinastia passa a ter um controle superior, que é o direito, a lei, a Constituição. Isto significa também que passou a existir direitos jurídicos objetivos, em lei escrita, e garantia dos direitos individuais dentro desse direito coletivo do Estado liberal. O século XIX é o verdadeiro século do Estado Nacional, em que a comunidade popular natural assume uma singularidade pela sua origem e pela sua memória histórica e passa a ter culturalmente uma identidade. É um sistema político representativo justamente porque tem de corresponder, tem de ser uma imagem dos diversos interesses que existem nessa comunidade, nessa cultura, nessa sociedade. O sistema, a mobilização patriótica é o que leva à conscrição dos jovens e adultos para a formação dos exércitos, porque a mobilização é patriótica e o serviço militar é obrigatório. Isto é, o século XIX ainda veio até ao século XX, mas no século XXI, ou na passagem do século XX ao século XXI, há uma nova mutação. Do sistema europeu dos Estados passa-se para a integração dos espaços nacionais para poder atuar na escala global. É verdade que quer Portugal, quer Espanha, quer Inglaterra fizeram impérios globais, mas nas circunstâncias do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, a possibilidade de ter impérios globais dependia estritamente da capacidade de fazer a união de Estados na Europa. Os outros impérios possíveis são o americano, o russo e o chinês. Nas circunstâncias atuais, é possível admitir que a China utiliza a Rússia para fazer o processo inicial de destruição da ordem mundial estabelecida,
para depois vir a propor o que é a sua proposta, o seu modelo de ordem mundial, depois de ter conseguido estimular a crise do Ocidente. Podemos estar a assistir a isso nesta altura. Estas mudanças corresponderam também a mudanças do fator da hegemonia, isto é, o fator que decide onde está o poder fundamental. O primeiro fator da hegemonia, um clássico, era o território, a população e os recursos. Ainda hoje a Rússia é orientada dentro deste conceito. E o poder típico deste fator da hegemonia, território, população e recursos, é o poder militar. O segundo fator da hegemonia, para o qual Portugal, a pedido da Holanda, a Espanha, a pedido dela própria, e a Inglaterra foram decisivos, é o poder da circulação. Ou seja, uma ordem mundial que assegure a livre circulação dos produtos. Este tipo de hegemonia da circulação é a hegemonia do mercado livre, da liberdade de circulação, produtos, serviços, capitais e população. Hoje nós estamos confrontados com outro tipo de fator da hegemonia, que é a mobilidade, porque há fragmentação em espaços regionais, a fragmentação do mundo e das economias em espaços regionais que se organizam em torno de centros competitivos. Já não são Estados, são centros competitivos que ganham uma especialização, ganham o direito a terem uma especialização e vão fundamentar o seu poder justamente no que obtêm por essa especialização. Já não é uma ordem, ou já não é uma hegemonia estabelecida em função de bandeiras ou de hinos nacionais, é em função de empresas e tecnologias. Ao querermos sobrepor numa mesma realidade política os três fatores da hegemonia, isto é, o território, população e recursos, circulação e mobilidade, nós descobrimos que o Estado Nacional não tem capacidade de integrar estas três dimensões simultaneamente. E, portanto, precisa de criar outras instituições, outras entidades. No nosso tempo, houve já várias iniciativas nesse sentido. A Organização Mundial do Comércio é uma dessas iniciativas, mas convém nunca esquecer o que aconteceu à iniciativa do presidente Obama de abrir uma zona de comércio controlado na área asiática. E o que é que aconteceu logo a seguir, quando é substituído pelo presidente Trump, que destrói toda essa construção? Ora, isto mostra a importância que têm estas construções, mas também a sua vulnerabilidade às mudanças de direções políticas. E desse esforço do Obama não subsiste nada, a não ser uma coisa: o ensinamento do que resulta da destruição que o presidente Trump impôs a esse modelo. E o que resulta dessa destruição, vai-se ver também com o caso da Rússia, o que resulta dessa destruição é o paradoxo dos homens das tarifas alfandegárias ou das sanções. É que a tarifa alfandegária e as sanções voltam-se contra os próprios
que as decidem. E, portanto, este paradoxo, quando não é controlado por políticos responsáveis, conduz a buracos nos sapatos, porque se dispara para os próprios pés. Esta é outra mudança que aconteceu também no nosso tempo, mas que esta crise de descontinuidade vai reforçar. Nós passamos da sociedade fechada para a sociedade aberta. E, por sociedade fechada, entenda-se sociedade enquadrada por fronteiras, sociedade de espaços, porque são os territórios e as populações nacionais, sociedade artificializada porque é o poder do Estado Nacional que decide e determina as regras que se aplicam nesse território e nessa população, e é uma sociedade de segurança, na medida em que há um contrato social, que o Estado, justamente porque tem o poder de artificializar as suas relações internas, o Estado tem a obrigação de assegurar esse contrato social. Tem uma moeda própria, tem a possibilidade de manipular as relações cambiais, mas também tem de responder aos déficits orçamentais e à dívida que é preciso contrair quando tem sucessivos déficits orçamentais. Isto era a sociedade fechada. A sociedade aberta já é uma sociedade construída, isto é, a geometria é variável porque vai dependendo dos diversos entendimentos e acordos que se estabelecem dentro da convergência de Estados e, no limite, dentro da união de Estados. Portanto, esta sociedade construída por negociação entre detentores das soberanias nacionais é também uma sociedade de fluxos. Não de espaços, mas de fluxos. Isto é uma sociedade de mercados e de redes estabelecidas entre empresas, que são muitas vezes mais poderosas e com mais recursos do que os próprios Estados nacionais. Mas os Estados nacionais precisam de reconhecer a existência desses fluxos, não resistir ao que eles provocam, mas integrar dentro daquilo que são as sociedades competitivas. E por sociedade competitiva entenda-se aquela que adota as regras, as normas mais eficientes. Isto é, em lugar de resistir ao que os outros fazem, é aprender com o que os outros fazem para fazer ou igual ou melhor. E, portanto, esta procura do poder do mais eficiente é uma condição para construir a sociedade dentro do seu sistema de fluxos, construir essa sociedade da forma mais eficiente possível. Mas a sociedade aberta, por natureza, é uma sociedade de risco. Ou seja, a natureza humana saiu do paraíso há muito tempo e, portanto, não pode aspirar à segurança do Estado que obedece a um contrato social. A sociedade da natureza humana é aquilo que puder ser. E, portanto, a responsabilidade de quem conduz politicamente estas sociedades é saber antecipadamente o que é que pode ser e ajustar a sociedade àquilo que pode ser. Porque o contrário, deixar a sociedade evoluir para aquilo que não pode ser, conduz necessariamente ao desastre. O que é o desastre político? É o endividamento. Porque a partir do endividamento fica prisioneiro da taxa de juro e ao ficar prisioneiro da taxa de juro ou cai na armadilha de perseguir os judeus e queimá-los na fogueira por serem hereges. Não, não é verdade. Queimar na fogueira por serem credores.
porque o que verdadeiramente matava os judeus não era a religião, era a contabilidade bancária. E, portanto, para evitar isso, é preciso orientar as sociedades dentro daquilo que é a natureza humana. E a natureza humana foi criada no paraíso com defeito. E, portanto, tudo aquilo que o homem faz tem o defeito da sua origem. É por isso que a moeda tem defeito. E é por isso que a moeda destrói aquilo que se deixa ir para além daquilo que é a possibilidade. As novas problemáticas políticas que nascem com a globalização conduzem à crise do Estado Nacional. E, portanto, muito antes desta crise ter acontecido, já se sabia que alguma coisa de mau ia acontecer. E, portanto, já se devia ter adotado medidas de correção. Não se fez isso, e o resultado é que, no contexto da globalização, a oposição, a clivagem entre produtores e consumidores, assim como entre protecionistas e competitivos, ou entre nacionalistas e integracionistas, ou entre sedentários e nómadas, eram clivagens, eram oposições inerentes ao próprio problema ou à própria dinâmica da globalização. Onde houvesse globalização, isto ia acontecer. Estas oposições iam surgir. Ora, a crise do Estado Nacional acontece porque o Estado Nacional não consegue resolver isto. O Estado Nacional é feito, ou é concebido, para o exercício de soberania dentro desse território. Ora, estas clivagens da globalização não são sensíveis nem controláveis pelo exercício do poder soberano. O modelo social, por sua vez, era um modelo em que se equilibrava a segurança e o risco. Isto é, quem contribuía para os fundos da segurança era suficientemente numeroso em contribuintes para pagar os beneficiários. Mas logo que este equilíbrio desaparecesse, o sistema de segurança tornava-se inviável. Isto é, se houver mais beneficiários do que contribuintes, é evidente que alguém foi buscar a diferença a um paraíso qualquer, que é o paraíso da dívida. Só que o paraíso da dívida, como nós sabemos, é a antecâmara do inferno. Portanto, o equilíbrio entre segurança e risco é idêntico ao equilíbrio entre pensionistas e contribuintes. É preciso que os contribuintes sejam mais que os pensionistas, porque o contribuinte só contribui com uma pequena percentagem e o pensionista quer receber por inteiro aquilo que garante a sua sustentação. Ora, isto pressupõe que haja uma relação claramente distorcida em direção aos contribuintes, que têm de ser muito mais do que os pensionistas. Assim como os idosos têm de ser muito menos do que os jovens. Porque se há mais idosos do que jovens, está-se a pedir aos jovens que sejam os que sustentam esses idosos. Há um quadro do Goya que é o Saturno a devorar os seus filhos, que era uma antecipação deste modelo da segurança social. Porque então aparece um gigante a comer os filhos, porque é o modelo de segurança social em que há mais idosos do que jovens. Do mesmo modo, o equilíbrio entre direitos adquiridos e sustentabilidade financeira é outra questão básica para que o Estado Providência seja viável, porque
Se vamos acumulando direitos adquiridos e esquecemos o que são as condições de sustentabilidade, não estamos a acumular direitos, estamos a acumular passivos, porque não há maneira de sustentar os direitos que atribuímos. Finalmente, o modelo orçamental tinha uma clivagem natural entre endividamento e fiscalidade. Essa clivagem continua a existir. E não há dúvida que os que defendem o endividamento são aqueles que não querem aceitar que a fiscalidade deve crescer para justificar para cobrir os déficits orçamentais. No entanto, o problema de fundo é que os equilíbrios sociais são destruídos quando cada grupo social faz o seu acordo próprio com o Estado. São os tais pactos multilaterais. É o problema dos contratos coletivos e negociação dos contratos coletivos. Como isso é resultado de uma negociação entre trabalhadores, sindicatos, patronato e representantes do patronato, essa negociação pode não ter em conta o que foi a alteração dos equilíbrios sociais. E se não tem em conta o que foi a alteração dos equilíbrios sociais e apenas tem em conta a força relativa de quem está na negociação, pode conduzir a resultados desequilibrados. Por que é que a globalização vem agudizar esta possibilidade? Porque a globalização permite comparar os sistemas fiscais das diversas economias e dos diversos Estados. E o fluxo dos movimentos de capitais vai em direção aos sistemas fiscais mais favoráveis. O modelo de desenvolvimento também tem alterações significativas quando se passa para a globalização, porque o que era uma ação política dentro de uma ordem política garantida passa agora a ser movimento entre variáveis de diferentes soberanias, porque a liberdade de circulação dos produtos e dos capitais ultrapassa aquilo que era a ordem estabelecida dentro de fronteiras, com moedas próprias. Porque não esqueçamos que a moeda própria, quando passa à moeda comum, não é apenas uma questão de tradução de português para inglês. É uma questão da própria essência da moeda que se alterou. Porque se a moeda é comum, então obedece às regras comuns e não às regras nacionais. Quando a moeda era nacional, obedecia às regras nacionais. Portanto, de um lado, ordem, que era uma das vantagens do salazarismo. A gente sabia exatamente o que é que ia acontecer. Era fácil fazer as previsões. Só houve uma previsão que não foi feita. Foi a da cadeira. Quando a cadeira cria a descontinuidade, a crise de descontinuidade, nada ficou a funcionar. E, portanto, aquilo que era uma ordem, afinal, era uma ordem que escondia uma enorme desordem. O mesmo com segurança e inovação. Para ter segurança de emprego, é preciso impedir a inovação. Porquê? Porque a inovação vai trazer desatualização de capacidades profissionais. O que é que vão fazer os produtores de automóveis quando os motores passarem a ser motores elétricos? De repente é o mecânico que passa a ser eletricista. Ora, este tipo de mudanças recomenda
que a inovação seja controlada. Mas, se a inovação é controlada, então o crescimento também é limitado. Do mesmo modo, o modelo de desenvolvimento obriga a alterar a ideia de estatuto e valorizar a ideia de flexibilidade. Porque o estatuto é um atributo rígido, a flexibilidade avança sem ter nenhum estatuto. Também o dirigismo estatal entra em conflito com a competição privada, porque o dirigismo estatal significa obedecer a regras de burocracia, enquanto que a competição privada é ir à procura dos modelos mais produtivos. O Estado Nacional era um espaço limitado por fronteiras, dotado de uma condição de legitimidade do poder político. Era um espaço de controle da mobilidade dos fatores, porque ninguém podia emigrar sem autorização prévia, quer do Estado de imigração, quer do Estado de recepção. E o espaço de controle do efeito do tempo era administrado pelo próprio poder político, que assim controlava o ritmo da mudança. Também nesse aspecto o salazarismo é um bom exemplo, porque é sociedade de pobres, mas honestos. Quando de repente introduziram a variante da competição pela corrupção, estragou-se toda a organização. Os blocos regionais, que são a fase seguinte da evolução do Estado Nacional, o exemplo é, obviamente, a União Europeia, são alianças entre Estados, correspondem a acordos multilaterais, são espaços de livre circulação e são instrumentais para que se crie o efeito de escala, isto é, para que os pequenos Estados tenham acesso ao que seria a área de influência se fossem grandes Estados. Portanto, é entrar numa união que assegura um aumento de escala para cada um dos participantes. Este modelo tem como última expressão, quando há mobilidade dos fatores e dos centros de decisão, isto é, a globalização perfeita, em que a entidade vai para onde for mais eficaz aquilo que faz, tem a capacidade competitiva que é conquistada através de cotas de mercado e de circulação de capitais. Este foi o modelo seguido pela China, muito mais do que pelos Estados Unidos, justamente porque a China já aparece numa fase de evolução que não é nem de Estado Nacional, nem de mercados regionais, já é de mercado global. Quando a China aparece, já a Inglaterra e a América tinham feito a globalização de que a China vai agora beneficiar. E o que a China aparece hoje a fazer é manipular os modelos financeiros, designadamente a moeda e o crédito, para assegurar a sua expansão sem precisar de ter movimentação militar. Por outro lado, os equilíbrios de poder são dependentes do que forem os quadros institucionais de regulação. E, portanto, funciona enquanto não forem denunciados
e violados sem punição. Os equilíbrios de dissuasão funcionaram durante várias décadas. Com a guerra da Ucrânia, deixaram de funcionar. Não há acordos internacionais que sejam sustentáveis depois do exemplo da Rússia e da Ucrânia. Isto significa que as instâncias reguladoras têm de ser revitalizadas, quer as Nações Unidas, quer a NATO. A NATO está a ser revitalizada com a entrada de novos Estados-membros, mas as Nações Unidas não estão a ser revitalizadas e precisam de alterar a composição do Conselho de Segurança. Talvez um dos modos seja executando o poder de sanção contra a Rússia. Isto é, não se trata só de exigir pagamento de indemnizações, trata-se também de expulsar aqueles que se revelaram inimigos da humanidade. Ora bom, isto mostra de que modo estamos a viver uma crise de descontinuidade. Porque dizer aquilo que eu acabei de dizer não era possível ser dito há 10 anos. Mas hoje passa a ter sentido. Porque que sanção vai ser imposta à Rússia depois de tudo aquilo a que nós assistimos? Bom, aqui vamos. Como é que este processo de globalização vai funcionando, destruindo as praias e as areias com a força das correntes que estão aqui neste símbolo do infinito? Nós temos, de um lado, mercado e produtos, e do outro lado, devedor e credor. Quem tem mercado e exporta produtos pode estar na posição de devedor, com balança de pagamentos deficitária, ou de credor, com balança de pagamentos positiva. Ora, o que tem acontecido é que é no Ocidente que se acumulam os déficits, enquanto que no Oriente têm tido excedentes. O que significa que há necessidade de financiamento dos Estados Unidos e na Europa, que é financiamento fornecido por quem tem excedentes nas balanças de pagamentos. O que significa que está a ser financiado o Ocidente pelo Oriente. Mas isto significa também que isto oferece uma oportunidade de projeção do poder para a China, porque tem excedente de balança comercial e tem poupança de particulares também muito significativa. Isto que acontece no espaço global também acontece na Europa, porque temos uma Europa competitiva com excedentes e temos uma Europa distributiva com déficits. O Norte e o Sul. Isto significa que na Europa competitiva resolve-se o problema dos déficits na balança de pagamentos pela austeridade competitiva, isto é, tem de recuperar capacidade competitiva, por isso tem de aceitar e adotar políticas de austeridade, enquanto que na Europa distributiva têm de impor esta regra da austeridade competitiva para travar o endividamento futuro. Mas, sem união bancária e fiscal, haverá o colapso das políticas públicas sem a recuperação de competitividade. Ou seja, impor as políticas de austeridade sem ter primeiro feito
união bancária e fiscal, isto é, bancos com gestão de topo única, isto é, o único Banco Central é o próprio BCE, Banco Central Europeu. Mas, simultaneamente, união fiscal, ou seja, orçamento comum, para permitir deslocar recursos dos excedentários para os deficitários. Sem estas duas condições, impor austeridade para equilibrar os orçamentos significa a própria destruição sem se conseguir recuperar a competitividade. Portanto, é chamada solução suicida. Resolve-se, é o problema das radioterapias. Mata-se o cancro, mas também se mata o doente. E, portanto, é fácil matar o cancro. Difícil é matar o cancro sem matar o doente. Ora, nós vamos estar cada vez mais confrontados com esse tipo de problema. De facto, eu vim atrasado, mas o tempo também não é elástico e, portanto, vamos ficar... Eu depois vou escrever isto tudo e, portanto, quando escrever... Agora pode ser distribuído este PowerPoint, mas depois, quando tiver tudo escrito, vão reatualizar aquilo que eu agora não digo. As instituições europeias, quando e porque operam numa escala superior, têm uma capacidade de regulação que é muito superior a qualquer Estado nacional, mesmo dentro das suas áreas de soberania. Porque é verdade que a União Europeia não tem soberania local, mas tem uma soberania de escala global que influencia, condiciona aquilo que são as afirmações das soberanias nacionais. E é na escala europeia que se resolve este trilema que é articular a democracia com a decisão nacional e a globalização económica. A democracia significa fazer o que a maioria decidir. A decisão nacional significa, perante a indicação do eleitorado, o que é que são os recursos que temos à nossa disposição. A globalização económica significa como é que os fluxos se vão distribuir em função da competitividade de cada um dos locais. E, por isso, a globalização económica pode estar em contradição com aquilo que é a vontade do eleitorado, com aquilo que é a decisão nacional. E, por sua vez, a democracia pode ser posta em causa quando a vontade dos eleitores não é satisfeita pela decisão nacional, porque esta decisão nacional tem que obedecer às condições da globalização económica. Ora, este trilema significa que as preferências democráticas estabelecem o intervalo de legitimidade das decisões nacionais, o que não está neste vértice do triângulo não é legitimado pelo eleitorado nacional, mas a globalização competitiva determina o campo de possibilidades económicas para a formação das preferências democráticas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a responsabilidade dos dirigentes partidários é explicar aos seus eleitorados qual é o quadro de possibilidades. Ora, como os partidos não são concebidos para exercer essa função, são concebidos para conquistar o poder, então aquilo que fazem não é preparar o eleitorado para perceber
as condições de possibilidade, mas é explorar o fracasso dos outros para acentuar esse fracasso. E, portanto, criam uma crise democrática dentro do funcionamento da democracia. Não há falsificação dos resultados eleitorais, mas há falsificação da vontade dos eleitores, que escolhem uma votação não em função dos seus interesses efetivos, mas em função do seu desconhecimento. E são os responsáveis partidários os culpados dessa deficiência. E conduz a que conclusão? Os programas dos partidos candidatos ao exercício de poder têm de respeitar os constrangimentos da globalização económica e condicionar a formação das preferências democráticas de modo a que respeitem o campo das possibilidades económicas. O Salazar fazia isto muito bem, porque não se envergonhava de dizer que éramos pobres, que andávamos descalços e com as calças remendadas, mas com isso a vítima da pobreza ganhava capacidade de controle sobre o eleitorado. Também é verdade que nem sequer perguntava muito ao eleitorado o que é que queria. Há uma história antiga do Alfredo da Silva falar com o Salazar e o Salazar dizer-lhe: Portugal está muito doente. Ó, Sr. Silva, Portugal está muito doente. E o Sr. Silva dizia: pois é, e o senhor trata-o sem lhe perguntar nada. Isto é, trata-o de veterinário. Mas a verdade é que, tratando de veterinário, não perguntando nada, também não estava obrigado a dizer que não fazia, não é? Bom, é aqui que entra o Banco Central Europeu. Porque o Banco Central Europeu, sendo emissor da moeda, sendo pagador das dívidas, porque pode comprar as dívidas aos países, e tendo um balanço que é como a pirâmide dos egípcios, onde pode meter todos esses créditos incobráveis, porque ficam nessa pirâmide para todo sempre. Isto é, ao Banco Central Europeu nunca ninguém vai exigir, não há uma entidade superior para vir exigir o pagamento disso que está lá registado. Isso pode ficar nos balanços eternamente. E, portanto, esta função reguladora das instituições europeias é mais importante, ou é tão importante como a função de defesa no caso da NATO. Se não houver NATO, os países europeus não têm defesa. Mas, para não terem NATO, precisam de encontrar uma fórmula idêntica, uma forma política idêntica com o mesmo efeito. E como já todos descobriram, o grande efeito da NATO é o artigo 5º, o ataque a um é o ataque a todos. Em democracia representativa é preciso informar os eleitores para que os mandatos respeitem as possibilidades estratégicas. Verdadeiramente, cada candidato a eleições, aquilo que deve querer é informar os eleitores daquilo que vai poder fazer. Porque, como agora se descobre, ter uma maioria absoluta pode ser um encargo incomportável. Porque não pode passar a responsabilidade para ninguém, mas também não pode resolver aquilo que não disse que era problema. E como não disse que era problema, agora também não pode dizer. Portanto, engole o problema. Isso significa que não trata o problema. As condições da integração europeia. Agora é só mais um minuto e com isto termino. As condições da integração europeia para verem até que ponto a União de Estados permite resolver questões crónicas com a do Estado português. Porque, havendo uma autoridade orçamental comum, que é ou a Comissão Europeia ou o Banco Central Europeu,
Há a imposição de limites nos déficits e na dívida, e os títulos de dívida europeus podem ser emitidos, permitindo a formação de uma união de transferências. Agora, com a pandemia, nós tivemos o exemplo no caso europeu. Emitiu dívida comum e, com isso, pôde transferir verbas de uns países em função das necessidades de cada país. E, portanto, esta autoridade orçamental comum, associada à harmonização fiscal e bancária, permite condicionar os movimentos especulativos de capitais, porque a união bancária e fiscal permite corrigir os déficits fiscais que são orçamentais e corrigir os movimentos de capitais para impedir a especulação. Tem, com a convergência dos custos unitários de trabalho, para estabelecer condições competitivas idênticas em todo o espaço europeu, a possibilidade de aplicar os recursos em função da competitividade. Isto era o que Ricardo propunha. O Ricardo era um judeu europeu que tinha ido para a Inglaterra, ainda com ascendentes portugueses, e que explicava que o que interessava era que a Inglaterra se especializasse nos têxteis e que Portugal se especializasse no vinho, porque as produtividades assim aconselhavam. Claro que isto dito assim é uma burla, porque o valor do vinho é muito inferior ao valor dos têxteis e, portanto, as especializações deixadas só em função da produtividade só funcionam no espírito do Ricardo. No espírito da integração europeia, são as próprias entidades europeias que fazem a afetação de recursos dentro deste esquema de harmonização fiscal e harmonização bancária. E por isso, bom, agora ficamos por aqui. Porque senão, isto tinha muito mais, mas Sr. Doutor, fica para daqui a 3 anos. É extremamente ingrato eu estar-lhe a pedir para interromper. Não, mas isto penso que os convenci que estamos numa crise de descontinuidade. E não vale a pena olhar para o retrovisor, porque a reta para trás não é uma reta para a frente. E se há uma curva, quando se olha para o retrovisor, acabou-se numa árvore. Se houver água. Se não houver, nem aí paramos. E, portanto, a situação em que está o país, como diria o Salazar, é muito doente. Mas o tratador não está cá. O tratador está fora. E, portanto, precisamos de convencer o tratador a que é bom para ele tratar de nós. Porque se não tratar, nós não nos emendamos. Mas se tratar, nós prometemos ser bem comportados. E, portanto, é este o conselho que dou a quem é agente da soberania. Não estou a pedir que esqueçam a soberania. Estou a pedir que interpretem o que é a soberania nas condições atuais. Muito obrigado, desculpem lá